Que a graça do Senhor esteja conosco, queridos. Amados, eu venho refletindo numa coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês. Queridos, vocês sabem que para tudo há um tempo, né? Não vou falar hoje sobre Eclesiastes, não. Eu quero dizer para vocês que o Senhor sabe a hora certa de fazer as coisas acontecerem em nossas vidas, né? Nós conhecemos a história de José, né? José do Egito, né? José ainda era jovem quando Deus colocou sonhos no coração dele, quando Deus prometeu que faria com que ele reinasse sobre os irmãos dele, né? E só que primeiro José teve que passar por muitas dificuldades, por muitas lutas, né? Teve que sofrer bastante, teve que ser perseguido, teve que ser preso, passou por muitas coisas, né? Por um processo grande na vida dele. Só que José foi o tempo todo, ele teve sua fé inabalável. O tempo todo José manteve sua fé, sabia que Deus tinha um propósito para todas as coisas que estavam acontecendo com ele. Em nenhum momento José se desesperou, em nenhum momento José desistiu, né? Em nenhum momento José simplesmente parou no caminho e nem blasfemou, nem ficou bravo, né? Dizendo, Senhor, tu me prometeu algo e eu estou até agora esperando e nada acontece. Não, José continuou ali, por onde ele passava, ele fazia diferença. Na casa de Potifar, ele fez a diferença, foi injustiçado, sofreu, né? Foi acusado, como nós conhecemos. No cárcere, que ele foi parar no cárcere, lá ele fez a diferença, né? Ele foi uma pessoa humilde, amoroso, né? E fez o que tinha que fazer naquele lugar, enquanto ele passava por ali. Então, a fé de José não foi abalada em nenhum momento, né? Muitos anos se passaram e José crendo que o Senhor tinha feito uma promessa, que o Senhor tinha dado um sonho para ele, né? E esse sonho que o Senhor deu para ele, ele sabia que ia se realizar porque a fé dele não vacilava. A fé dele era uma fé inabalável, né? Nós temos que sermos como José. O Senhor nos deu um sonho, o Senhor nos deu uma promessa, o Senhor falou para nós que algo iria acontecer em nossas vidas. Só que nunca as coisas que o Senhor nos fala não é de imediato, porque primeiro ele vai nos preparar. Já imaginou, assim que José saiu de Canaã, que foi para o Egito, levado pelos ismaelitas, né? Pelos compradores de escravos e do mercado, né, de escravo, né? Os vendedores de escravos. Já pensou José, um jovenzinho, naquele tempo, se ele tivesse interpretado o sonho do faraó, será que ele tinha tido estrutura, sabedoria, maturidade, espiritualidade? Será que ele teria tido capacidade de ser governador do Egito? Será que ele saberia lidar com as adversidades do momento que aquela cidade enfrentava? Será que ele saberia como lidar com a seca, como lidar com aquelas maldições que foram lançadas, né, sobre a terra? Será que ele saberia lidar com aquilo se ele ainda fosse só um garoto? Não. Um garoto não está preparado para liderar uma grande nação. Um garoto não está preparado para projetos grandes, né? Naquele momento ele não estava preparado. Se o Senhor nos trouxe ainda a nossa vitória, se o Senhor nos entregou ainda o que Ele nos prometeu, porque nós não estamos prontos, nós ainda não estamos preparados. Então, saberemos que para tudo há um propósito. O Senhor tem um propósito e nós temos que viver o processo, né? Para a gente viver o propósito, a gente tem que suportar o processo. Antes da gente chegar nesse propósito, a gente tem que passar pelo processo. Pelo processo, o que é o processo? Vai ser as lutas, as dificuldades, isso vai nos amadurecer, né? Nós estamos aprendendo muito. Esse deserto tem sido escola para nós. Escola, né? Nós aprendemos com tudo, né? Cada dia nós tiramos lição de algo e o Senhor vem nos preparando
Porque o dia que ele trouxer que ele entregar o nosso milagre, nós vamos saber lidar com o nosso milagre, né, queridos? Nós cremos que o Senhor sabe o tempo certo. Ele conhece cada um de nós e sabe a hora de entregar a vitória, né? Então, por isso, nós não vamos desistir. Seremos como José. Vamos fazer a diferença por onde passarmos, né? A Bíblia conta, né, que José, na casa de Faraó, ele fez a diferença. Ele trabalhava, ele era uma pessoa íntegra, né? Na prisão também. Por onde ele passou, ele fez coisas que mostrava o caráter dele, né? Mostrava que ele ia ser ainda um grande líder, né? E o Senhor conhecia o coração de José. Então, o Senhor preparou José, né? Com todas as dificuldades que ele passou, com todas as injustiças que ele sofreu. Nenhum momento ele se rebelou, nenhum momento ele se revoltou. Por mais que ele sofreu injustiça, né? Que todos nós conhecemos, a história de José, foi vendido como escravo, ele passou por muitas lutas, mas ele ainda assim continuou firme na fé, firme sabendo que o Senhor era com ele, que um dia o Senhor ainda ia libertar ele daquelas lutas, né, daquelas tantas ciladas que a vida tinha colocado no caminho dele. Por isso, Deus exaltou José. José estava no cárcere e quis Deus que o faraó tivesse o sonho, né? E esse sonho, só quem podia interpretar era José. Então, o Senhor sabe a hora certa de nos colocar, né? Nos exaltar, de nos colocar em posição de honra, né? O Senhor sabe a hora. E nós sabemos que o Senhor está no controle, né? Então, eu venho aqui, amados, dizer para vocês, não se preocupe, não se precipite, não faz coisa de acordo com a sua vontade, deixa que a vontade do Senhor prevaleça. A vontade de Deus precisa prevalecer em nossas vidas. Você está disposto a deixar que Deus prevaleça em sua vida? Pois é, se nós não permitirmos que o Senhor prevaleça, se nós fizermos as coisas do nosso modo, podemos ter certeza que não teremos êxito. José ele alcançou o êxito, ele alcançou a vitória, ele alcançou o ápice da vida dele, né? Em matéria de glória, né? Que Deus permitiu que ele tivesse uma vida abundante. Deus botou ele num trono, né? Por quê? Porque ele suportou o processo da dor, do sofrimento, do aprendizado, né? Para que um dia ele chegasse ao propósito, que era o que Deus tinha para ele, que era governar aquela cidade. Então, nós cremos que o Senhor tem um propósito para tudo. Nós sabemos por que foi que o Senhor permitiu que viéssemos a passar por essas situações. E nós sabemos que o Senhor está conosco durante esse processo. E nós chegaremos ao nosso propósito, né? E o Senhor é conosco e nós saberemos que a vitória é certa se nós deixarmos na mão dele. E se nós estivermos na presença dele, se nós buscarmos todos os dias com fé e perseverança, com certeza o Senhor fará o milagre em nossas vidas. E eu vim aqui dizer para vocês essas verdades, e é em nome de Jesus Cristo que nós deixamos essa pequena palavra, tá bom, amados? Que o Senhor esteja conosco. Grande beijo.